Nesse vídeo eu vou te contar o que ninguém te fala sobre as crises que você passa na sua vida. Todo mundo, em algum momento da sua jornada, passa por crises, o que é natural, super normal. Mas as crises, elas não têm uma regra. Uma pessoa de 20 anos pode estar vivendo a mesma crise que uma de 40. Uma pessoa pode passar por 5 crises na sua vida e outra pessoa pode passar uma grande crise na vida. Para isso não existe uma regra. O mais importante que acontece, é o que eu quero te contar aqui, é que toda grande crise gera uma grande oportunidade. E é sobre isso que eu também vou te explicar. A ciência divide a nossa existência. Muitos estudos já foram feitos sobre isso. A nossa jornada, ela se divide de 7 em 7 anos. A cada 7 anos, a gente, na teoria, numa média, muda de fase de vida. Todas as vezes que você muda de uma fase de vida, existe uma possibilidade também gigante de você passar por algum tipo de crise. Porque é a adequação da sua própria jornada, onde você vai avançando nas etapas da vida. E quando a gente vai passando por essas fases, a gente vai envelhecendo. Quanto mais você envelhece, mais maturidade você adquire, mais maturidade você conquista. E com a maturidade vem o peso de muitas reflexões e de muitas questões da vida que você, sendo mais jovem, você não se toca, você não se liga, não se importa. Mas quando a gente vai passando por essas etapas, sim. A cada momento isso se torna importante para todo mundo. E é aí que eu quero te falar. E é aí que eu quero te alertar. Existe uma grande oportunidade em toda crise que você passa na sua vida. Sabe por quê? Eu vou entrar num outro ponto que não tem relação com crise. Tem relação com a vida que você está vivendo. E isso se conecta lá na frente e você vai entender. Quando você começa a viver sua vida e você vai tomando decisões, porque a vida é um conjunto de decisões o tempo inteiro. A gente vai decidindo tudo o tempo inteiro. E você vai tomando um conjunto de decisões e de repente a sua vida se torna um conglomerado de decisões que você teve e que te levou para algum caminho. Quando você para se tocar, porque a vida tira a gente do prumo, né? Normalmente. Você vai vivendo no batidão, você vai trabalhando, correndo, indo em busca dos seus objetivos, tentando realizar, pagando conta, resolvendo problema. E nessa, um dia você para refletir, você se toca que a quantidade de decisões que você tomou e o fluxo e o ritmo de vida que você está tendo te levaram por um caminho que não é o que você queria. Independente se isso te gera uma crise ou não, porque uma crise gera essa reflexão. Mas às vezes uma reflexão de vida sem ter uma crise também gera essa crise, porque gera uma crise existencial. Você se toca de que o caminho seguido não é o caminho desejado, não era o caminho almejado, e a gente planeja muito a nossa vida, né? A maioria das coisas não estão no nosso controle, eu diria, a maioria esmagadora não estão no nosso controle. O que está no controle, o que está no seu controle é o que você faz com as coisas que acontecem com você. É como você se sente com tudo o que acontece ao seu redor. Não ter o controle de como as coisas vão ser desenvolvidas, desempenhadas, desenroladas ou realizadas. Quando você tem essa reflexão, se a crise traz essa reflexão ou se a vida gera reflexão e traz uma crise, as pessoas normalmente travam, muitas vezes sem saber o que fazer. Porque quando você se dá conta, você já caminhou muito numa direção que não era o que você queria de verdade. Aí vem uma grande crise, vem uma forte sensação de vida com pouco sentido. E aí? O que você faz nesse momento? O que fazer nessa hora? Muita gente se toca que o relacionamento que você investiu tanto era um fracasso, ou não chegou a lugar nenhum. Muita gente se toca que o trabalho que você se dedicava por completo não está te trazendo retorno nenhum, só perda de saúde, afetando o seu estado mental, emocional, tirando o seu tempo de qualidade de vida com as coisas que te importam e outras coisas mais, quando envolve família, quando envolve relacionamento, quando envolve vida financeira de um modo geral. E aí, como lidar com isso? Você pode estar me perguntando assim, você é louco de falar que nisso que você acabou de relatar existe oportunidade. E existe. Existe uma grande oportunidade.
uma oportunidade de ruptura, uma grande oportunidade de uma nova identidade, de um novo caminho de vida, de decisões muito mais conscientes, entende? De atitudes que façam com que você tome as rédeas da sua vida de uma outra maneira, de uma maneira que você nunca fez. E aí está a grande oportunidade, a oportunidade de desempenho, de criação e de caminhar a partir de uma nova identidade, de um novo você. Muita gente pode falar, será que eu tenho essa capacidade? Sim, você tem. Todos nós temos. Nós temos uma forte capacidade de adaptação a qualquer tipo de cenário. Se hoje você vive numa casa, vive num ambiente, mora com pessoas, tem os mesmos vizinhos, tem as mesmas pessoas que estão na sua rua, vai todo domingo na mesma feira, frequenta o mesmo supermercado, dorme no mesmo horário, toma café da manhã durante a semana no mesmo horário, sai para trabalhar no mesmo horário, corre de manhã para tomar banho, para escovar dente, para se arrumar, para não perder o tempo do trânsito que você tem. Se você parar para pensar nessas pequenas coisas, você vive repetindo os seus dias, certo? Mas por que a gente tem um grau fortíssimo de adaptação? Se eu pegar você dessa sua vida atual, tirar desse cenário e te colocar em outro cenário completamente diferente, numa outra cidade, num outro bairro, numa outra casa, numa outra vida a ser construída. No início você sofreria, talvez chorasse, talvez tivesse uma crise emocional, de desespero. Mas sabe qual é a grande verdade? Que em algum momento você ia enxugar as lágrimas, ia parar o desespero e falar, opa, então deixa eu encarar o que eu tenho que encarar. Deixa eu ir para cima. O que eu preciso fazer para eu me adaptar a esse novo cenário de vida? E às vezes é a vida que faz isso com você, viu? A vida que te pega como um bonequinho e te tira de um lugar e te coloca em outro. Pessoas que fazem esse movimento por uma decisão própria, por uma vontade própria, já estão num degrau de consciência, encarando seus medos, seus desafios e indo para cima para fazer novas realizações. É como a gente tem aquela frase famosíssima do Einstein, né? Qual a definição de loucura? Loucura é fazer sempre as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Então, para você ter resultados diferentes, você precisa fazer uma loucura, meter o louco, mudar radicalmente. Porque aí vão vir resultados diferentes, porque você vai se desafiar. Só que às vezes não é você que faz esse movimento, é a vida que te dá esse empurrãozinho, essa rasteira, esse sopro, bate um vento e te leva. Isso é muito comum. Aí você fala, mas eu não queria. Se você não teve escolha, vai bater o desespero. Isso é normal. Mas a grande oportunidade é uma ruptura de identidade, é uma ruptura de caminho. É você entender que você é muito capaz de se adaptar, é muito capaz de criar uma nova vida para você, de ir para um outro caminho. E isso tudo está muito conectado com crises, não é verdade? Quando você passa por uma situação dessa, que é muito difícil e muito delicada, você tem duas oportunidades, ou dois caminhos, de ficar sentado chorando, se lamentando, vivendo dia a dia o seu grande presente, que a vida é um eterno presente todos os dias, e você vivendo, eliminando esse presente e só vivendo mentalmente nesse passado, se lamentando, não querendo a mudança, pensando que poderia ter sido diferente, que não foi uma opção sua, que você não quis. Ou a segunda opção é você levantar, sacudir a poeira e ir dar a volta por cima. Isso não tem a ver com motivação, tem a ver com o time da vida. A vida vai estar passando e você vai estar ali sentado, olhando para o teto, se lamentando e pensando numa ruminação mental, num processo interminável de adoecimento emocional. Isso é muito sério. Isso leva pessoas para depressão, leva pessoas para crises muito sérias na sua vida. E a gente está falando de crise, né? Das leves, das mais leves, das crises existenciais da própria vida, quanto às crises que são as mais sérias, que acontecem de outra maneira na vida, como essa que eu dei o exemplo. Mas aí o que você faz com isso? Falando da loucura de querer resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas, eu vou falar para você exatamente sobre isso. Lugares novos te levam a novos hábitos, te fazem cruzar com novas pessoas, te fazem enxergar a vida de uma outra maneira. Você encara os seus medos, você enfrenta desafios, você
precisa encontrar suas qualidades, eliminar os seus defeitos ou encarar os seus defeitos, os pontos que você tem para melhorar. E isso tudo te gera ações diferentes que geram resultados diferentes. Entende que no caos, que na crise, que na mudança brusca, se encontra a grande oportunidade para a sua vida. Nós temos uma grande e forte característica que é de reclamar. Como o ser humano gosta de reclamar, né? Como a gente gosta de reclamar? A gente gosta de reclamar de tudo. Tudo a gente quer criticar. E eu não estou falando sobre ter opinião sobre tudo. Ter opinião sobre tudo, todos nós temos opinião. Eu já falei aqui no canal. Mas o fato de você ter uma opinião sobre algo, ter preferência sobre A ou B, não significa que na sua vida você tenha o direito sobre você, energeticamente, de ficar reclamando o tempo inteiro. O que você está gerando para a tua vida só reclamando? Existem dois tipos de pessoas na vida. As que reclamam, mas não fazem nada. E as que, ao invés de reclamar, estão insatisfeitas, tomam algum tipo de atitude. Aí você pode falar assim, poxa, mas para tomar uma atitude precisa ter um mínimo de um planejamento. Sim, mas o planejamento precisa ser mínimo. Esse planejamento, ele não precisa ser o planejamento completo de todo o processo de como as coisas vão se desenrolar. É um mínimo de um planejamento, sim, mas é planejar e vai, parte para a ação. Esse é o grande ponto, esse é um grande diferencial desses dois tipos de pessoas. As pessoas que ficam esperando o momento certo, tem gente que espera o momento certo e fala assim, quando aparecer o primeiro degrau, eu coloco o pé. Quando o caminho começar a surgir na minha frente, eu dou o primeiro passo. O caminho só surge quando você ousa e decide dar o primeiro passo. Quando você faz o movimento, o caminho surge. O roteiro se cria no caminho, inclusive. Então tem gente que fica esperando o momento certo. Sabe quando o momento certo chega? Nunca. E a pessoa fica parada esperando. E tem gente que entende qual é o caminho que tem que seguir, entende qual é a mudança de rota que precisa fazer, decide, tem um planejamento e vai. E sabe o que acontece quando essa pessoa que fez esse movimento vai? E os primeiros cenários não são os cenários que ela planejou, ela recalcula a rota. Ela não fica parada choramingando, ela não fica parada pensando por muito tempo. Simplesmente recalcula sua rota e vai. Literalmente vai e continua caminhando. Entende a diferença dessas duas pessoas? Entende por que uma crise é muito boa? Os momentos de crise, independente de como eles surjam na sua vida, se é pela idade, se é pela maturidade, se é pelas perdas, se é por um grande acontecimento, se é por algo que fizeram com você, se é por algo que você viveu, não importa. Uma crise sempre vai ser uma grande oportunidade de você ir em busca de uma nova identidade, de um novo caminho, em busca do que faz sentido para você. Consegue entender de verdade qual é o sentido da vida? Você consegue entender? Você tem essa resposta? O sentido da vida é? Responda para você. E o que eu estou te falando é o que vai gerar o sentido para a sua vida. A sua vida só vai caminhar com avanços se ela tiver sentido. Se o que você faz tem sentido. Se o seu dia a dia tem sentido. Porque se você estiver vivendo uma vida num batidão, uma sequência, dia a dia, como eu dei o exemplo de acorda, vai trabalhar, sai no mesmo horário, e no final de semana a mesma agenda, a mesma rotina, pega os mesmos caminhos. E se esse caminho for uma opção sua, uma decisão sua, momentânea por um objetivo, maravilhoso. Mas se você não estiver feliz sobre isso, e aí? Esse é o sentido da tua vida? E eu não estou falando qual é o sentido da vida de cada um. O ponto nem é esse, cada um sabe dos seus caminhos, sabe dos seus anseios, dos seus sonhos, sabe onde seu calo aperta, sabe onde você tem problemas, dificuldades, desafios, todo mundo sabe os seus. A sua realidade, todo mundo sabe a sua. Mas o ponto é algo maior, algo que está acima, que é os seus objetivos de vida, os seus sonhos, o sentido que a tua vida pode ter. A sua vida só vai ganhar um novo sentido a partir de uma crise. Não é vivendo na Disneylândia, num parque de diversões, num dia muito alegre, muito feliz, na praia mergulhando, que você vai perceber o sentido da tua vida ali.
o sentido da sua vida, essas respostas da vida, elas não vão vir nesse momento de grande êxtase e felicidade, elas não vêm. Normalmente não vem. Um outro pode ter, mas não vem, normalmente não vem. Ela vai vir depois do caos. Esse é o ponto. É quando você entrou no caos, passou por uma crise, independente de onde essa crise surja. É nesse momento que o ouro está se revelando, o diamante está se revelando, sabe? Todo o tesouro que está escondido, ele se revela aí. É nesse momento. Esse momento é crucial, é muito importante. Por isso, se você entende que esse assunto mexeu com você, tocou você, ou você está vivendo isso, ou tem alguém que está vivendo, em algum canto dessa tela aparece uma sequência de vídeos que eu gravei falando sobre o modo deserto. O deserto que todo mundo atravessa e nem sempre entende que está atravessando seu próprio deserto. Eu gravei uma sequência de vídeos que pode ressoar muito com você, ou com quem você conheça. Então, vai estar aparecendo aqui em algum canto da tela, assista o modo deserto. E se você curtiu esse conteúdo e quer receber conteúdo de altíssimo nível, clica aqui para seguir o canal. Acompanhe o Travessia Real. Vem muita coisa bacana por aí. Vamos fazer muitas reflexões juntos. Então curta, compartilha e comenta se você está vivendo a sua crise. Eu te vejo no próximo movimento.